Queridos, por gentileza, fiquemos de pé nesse momento. Quero convidar o pastor Jonas Freitas e também o pastor Eliezer Amaral, o qual estará orando nesse momento, para que o Senhor continue dando a graça ao nosso pastor, para que ele fale a palavra com ousadia, como tem falado das demais vezes, e assim estaremos adorando ao Senhor. Pastor Eliezer. A paz do Senhor, meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença mais uma vez, ó Deus, para te pedir que o Senhor venha nos abençoar com a palavra dessa noite, ó Deus. Com certeza, Teu Filho já preparou, Deus, aquele que irá pregar nessa noite, mas sabemos que a mensagem, o desenvolver da palavra durante o culto, depende do Teu Espírito, depende da Tua ação. Que o Senhor use, que o Senhor ilumine ele e dê, ó Deus, a unção necessária para pregar e aplicar a palavra à Tua igreja, aqueles que estão hoje aqui presentes. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos irmãos. É sempre bom estarmos reunidos em um momento de estudo, não é? de aprendizado da palavra do Senhor. E quero repetir aqui a minha alegria de poder estar com os irmãos, acompanhado da minha esposa, que amanhã, sim senhor, que amanhã fica mais nova, viu? Amanhã ela está completando mais um ano de vida. E eu louvo a Deus por sua vida. Já vamos completar este ano, se o Senhor assim nos permitir, creio que permitirá, 32 anos de casados, né? Ela tem a carinha de 18, mas já temos 32 anos de casados e louvamos ao Senhor por todo o bem que o Senhor tem nos feito durante todo este período. E, amados irmãos, creio que os senhores e senhoras, durante as semanas, né, que antecederam esta, estiveram estudando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Algumas igrejas é mais fácil de estudar, né, mais fácil de falar sobre elas. E eu estava até dizendo ao nosso pastor presidente hoje, que me botaram no estreito para falar sobre Laodiceia, né? Escolheram uma boa igreja, né? Um bom exemplo entre as igrejas para falarmos acerca desta igreja. Então, certamente faremos com a oração dos irmãos, ajuda do Senhor nosso Deus, desde a semana passada que eu venho orando, pedindo a direção do Senhor e estudando um pouco sobre o assunto, e eu creio que o Senhor falará conosco aqui através daquilo que Ele também falou para a igreja de Laodiceia, porque o texto sagrado, o último versículo que nós lemos, ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Como é que diz aí? Não é disse, né? Não é disse. Ainda está dizendo. Ainda está dizendo para nós, né? Amém? Ele ainda está dizendo. Como hoje é um trabalho de estudo, irmãos, vou pedir até a ajuda do meu companheiro e amigo ali, se puder melhorar aqui o retorno para mim, eu agradeço, porque quanto mais alto o som, mais baixo eu falo, né? Aí equilibra para os irmãos ouvir bem. O versículo de número 22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só nesse ponto aqui nós entendemos, queridos irmãos, que a mensagem que foi dada à igreja de Laodiceia não foi só para a igreja de Laodiceia, porque aí não diz para a igreja, diz as igrejas. Então o
o Espírito, quando fala, ele fala para a igreja do Senhor, de modo geral, mas aqui está no plural, não no singular, diz às igrejas, trazendo essa conotação de que não somente para aquela igreja local, visível, militante, mas para as demais igrejas que estavam também em outras localidades. Nós temos esta visão de igreja. A igreja do Senhor Jesus é uma só, ele só tem uma igreja que está espalhada em todo o mundo, a igreja invisível, que compreende todos aqueles que já nasceram e morreram crendo em Cristo, como a igreja visível, que é esta igreja militante, somos nós. Esta igreja visível, ela pode também ser vista como igrejas de algum determinado local. E eu costumo dizer, irmão, que eu sou assembleano do pé roxo. Assembleano, nascido e criado desde o ventre da minha mãe, já levava para a igreja, para consagração, matutino, vigílias. Então sou assembleano. Mas quando o Senhor fala a sua igreja, ele não está falando só para os assembleanos. Ele está falando para a sua igreja, de todas as denominações, de todas as épocas. E então esta mensagem que aqui foi dada à igreja de Laodiceia também é uma mensagem para as igrejas existentes em todas as localidades hoje e nesta oportunidade específica para a sua igreja aqui em Campina Grande, na congregação do Paulistano. Então, a região da Ásia Menor, e depois eu vou disponibilizar, se a minha esposa puder até encaminhar depois o PDF para o pastor Marcelo, ou o pastor Saame, que aí o senhor pode depois mandar no grupo da igreja aí, os irmãos também ter acesso a esse material. Eu não tenho intenção de deter ele comigo, né? Nós temos um esforço para preparar um estudo, e quando preparamos, o meu desejo é que ele alcance outras pessoas e os irmãos também tenham liberdade de poder estudar aquilo que nós falamos. Então, as 7 igrejas da revelação que João teve na ilha de Patmos, que está logo nos capítulos 2 e 3, capítulo 1, 2 e 3, tem toda aquela preparação para o que nós vamos estudar aqui hoje, também conhecida como as 7 igrejas da Ásia Menor. São as igrejas das cidades mais importantes daquela região, no início da igreja do Senhor, no início do cristianismo. O cristianismo estava nascendo e a igreja do Senhor estava se expandindo, indo para outras localidades. Chegou na Ásia Menor, e estas igrejas que aqui são mencionadas, os irmãos já estudaram as igrejas anteriores a esta, elas também foram alcançadas, aquelas cidades foram alcançadas e as cartas foram enviadas a elas, né? São mencionadas no livro do Apocalipse, como já falamos, todos sabemos que fica no Novo Testamento, e nós encontramos na arqueologia, tanto bíblica quanto secular, vestígios, né, das ruínas destas cidades e em algumas delas até mesmo dos templos aonde os irmãos congregavam, os salões em que eles congregavam. Os irmãos já estudaram sobre a igreja de Éfeso. Éfeso ficou conhecida como a igreja descuidada. A igreja de Éfeso, ela ficou conhecida como a igreja descuidada. Diga Éfeso, a igreja descuidada. Tem outros adjetivos para ela, mas aqui a princípio eu quero mencionar isso. Encontramos em Apocalipse capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Éfeso era a maior cidade da costa oeste da Ásia Menor. No final do 1º século depois de Cristo, era a 4ª maior cidade do Império Romano. Então veja que Éfeso não era qualquer cidade. Os romanos fizeram de Éfeso o centro administrativo da Ásia. Na metade do 1º século depois de Cristo, Paulo trabalhou em Éfeso por diversos anos. A segunda igreja mencionada é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela tem um título de a igreja coroada. Vamos dizer, Esmirna,
A igreja coroada. Apocalipse capítulo 2, versículos do 8 ao 11. Lá em Esmirna tem um porto muito conhecido, é um porto vasto, longo, ali onde tinha um grande ancoradouro para os navios que viajavam ali pelo mar Egeu. No coração da cidade também havia um grande porto ou marina que poderia ser fechado com uma corrente. Então, é uma das características dessa cidade. A terceira cidade é a cidade de Pérgamo. Vamos lá, diga: Pérgamo, uma igreja transigente. Nós vamos entender um pouco mais. Apocalipse capítulo 2, versículos do 12 ao 17. Pérgamo, ela foi também a maior cidade ali naquela região do oeste da Ásia Menor, nos tempos do Novo Testamento. Ela está situada em um espaçoso vale, a 26 quilômetros do mar Egeu, para dar uma localização para ela. Naquilo que hoje é a Turquia. A maioria dessas cidades estava situada no território que hoje é a Turquia. Séculos antes de Cristo, Pérgamo foi uma capital independente do Império. Seus templos impressionantes, bibliotecas e recursos médicos fizeram de Pérgamo um renomado centro cultural e político. No tempo que o Apocalipse estava sendo escrito, Pérgamo tornou-se parte do Império Romano, mas por causa da localização e importância, os romanos usaram-na como centro administrativo da província da Ásia. A quarta cidade e a quarta carta foi direcionada à igreja que estava em Tiatira. Vamos dizer, Tiatira, a igreja corrupta. Pesado, né, irmãos? Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29. Tiatira era um centro comercial da Ásia Menor. Repito, na moderna Turquia. Estava localizada em um fértil vale no qual passava rotas de comércio. Embora destruída por um terremoto durante o reinado de César Augusto, 27 a.C. a 14 depois de Cristo, Tiatira foi reconstruída com a ajuda de Roma. Produtos têxteis eram os mais importantes em Tiatira. Uma das comerciantes de roupa da cidade era uma mulher chamada Lídia, que as irmãs já ouviram falar muito sobre Lídia, que conduzia negócios em lugares distantes como Filipos. Então veja que era uma cidade importante para aquela época e os seus comerciantes também expandiam os negócios para outras cidades e territórios mais distantes. A quinta cidade é a cidade de Sardes. Diga: Sardes, a igreja fraca. Apocalipse capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Sardes foi uma das cidades legendárias da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, repito, no 7º século antes de Cristo. Sardes foi a capital da Lídia. Ouro foi encontrado no rio próximo de Sardes e reis que moravam lá foram renomados por sua riqueza. Os persas capturaram Sardes no 6º século antes de Cristo e fizeram dela um centro administrativo para a parte oeste do seu império. A famosa estrada real, veja que estamos falando de Sardes, tinha uma famosa estrada real que conectava Sardes com outras cidades do leste. Nos tempos do Novo Testamento, Sardes foi parte da província romana da Ásia. A sexta é a igreja que todos querem ser, né? Todos pretendem ser, todos nós desejamos ser. A igreja de Filadélfia, diga Filadélfia, a igreja fiel. Muito bem, Filadélfia tem um sentido de fraternidade. Então, Filadélfia, ela fica situada num vale aos pés de um platô montanhoso. A parte de baixo, porque aqui tem uma imagem, não deu para a gente projetar aí para os irmãos, ela ficava ali naquele vale, algumas montanhas em volta, e ela ficava ali em uma parte. Mostra a área da antiga cidade. Os reis de Pérgamo fundaram Filadélfia como um posto avançado do seu reino no 2º século antes de Cristo. A cidade ela estava localizada ao longo de uma importante estrada de viagem que ligava Pérgamo ao norte com Laodiceia ao sul. Nos tempos do Novo Testamento, Filadélfia fazia parte da província romana na Ásia.
A cidade foi devastada por um terremoto em 17 depois de Cristo. É conhecido, aquela região ali tinha muitos terremotos. Várias destas cidades que aqui foram mencionadas, elas foram destruídas, devastadas diversas vezes por terremotos que aconteciam ali, os chamados abalos sísmicos. E por um tempo as pessoas viveram com medo de tremores. Qualquer tremor que havia ali, logo vinha o pânico, o pavor, o pensamento de que tudo podia desmoronar. Filadélfia, ela foi reconstruída e ajudada também pelo império ou imperador Tibério. Agora chegamos à sétima, que é onde vamos nos deter um pouco mais, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela leva o título de a igreja insensata. Digamos, Laodiceia, a igreja insensata. Apocalipse capítulo 3, versículos do 14 ao 22. Laodiceia, ela ficava no principal cruzamento das estradas que estavam ali no vale da Ásia Menor, no que é hoje a Turquia. A cidade estava situada numa montanha que dava para um vale fértil e havia entre elas ali majestosas montanhas. Nos tempos romanos, a cidade era um importante centro administrativo. Por que eu estou trazendo aqui esse fundo histórico para chegarmos até a cidade de Laodiceia? Porque isso tem uma importância e um significado daquilo que nós vamos ver no texto bíblico acerca de Laodiceia. O que eu acho interessante em Jesus, irmãos, de tudo que ele faz, ele não faz só por fazer. Jesus, ele é coerente em tudo que faz. Ele nunca foi de desperdiçar momento algum. Aleluia. Ele é a sabedoria de Deus, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, todas as suas ações, o que eu vejo de importante na mensagem de Cristo, e quando estudamos sobre homilética, por exemplo, nós aprendemos que Jesus, ele tinha esta sabedoria, este entendimento, quando ele pregava, quando ele falava, quando ele se colocava diante das pessoas e os assuntos que ele tratava era condizente com o contexto social que aquelas pessoas viviam. E é uma das coisas, nós estamos fazendo parte, estou fazendo parte, juntamente com o pastor, nosso pastor presidente, pastor Tadeu Coelho, e este que vos fala, estamos dentro do quadro dos professores do curso para obreiro este ano. Já amanhã estaremos na cidade de Monteiro, na região do Cariri, já estivemos aqui na região da Borborema, em Montadas, e em cada região nós vamos passar levando a mesma mensagem, né, o mesmo estudo. São 7 regiões e Campina Grande. E dentro desses estudos que nós estamos dando ali, eu fiquei com um dos temas mais complicados, que é a ética ministerial, né, da vida do obreiro, não é fácil, sobre a postura do obreiro, o comportamento do obreiro e a sua linguagem, comportamento e linguagem do obreiro, e o obreiro e a internet. O obreiro, esposa do obreiro, a sua família e a internet. Veja que são assuntos bem complicados. E quando se fala de linguagem, voltando aqui para a questão do púlpito, do que se fala, da mensagem, do que se diz, eu falo ali para os irmãos a questão de o ministrante, o pregador, o professor, o palestrante, ele tem que saber o ambiente onde ele está falando, para quem ele está falando, para o povo que ele está falando, para não trazer uma linguagem rebuscada, uma linguagem alta, né, uma linguagem culta, numa localidade em que as pessoas não vão entender aquela mensagem, ou para pessoas que vivem contextos diferentes daquele em que a mensagem originalmente foi escrita. Não é? Os estudiosos da Bíblia Sagrada são de acordo de que essas versões mais novas, mais modernas que nós temos da Bíblia Sagrada, como a NVI, a NTLH, por exemplo, alguns têm como uma paráfrase, né? A Bíblia Viva também, a versão transformadora, que é uma versão que está me impressionando, eu estou relendo, viu? É muito bom. Quem não tem, procure ter uma Bíblia na versão transformadora. É esclarecedor o texto sagrado. Eu estava ouvindo uma palestra há alguns anos atrás do pastor Luiz Saião, e ele
foi um dos tradutores da Bíblia NVI de estudo que nós temos, a Bíblia NVI de estudos. O homem é preparado, ele é um biblista muito capacitado. Então, ele foi quem coordenou a equipe de tradução da versão NVI, da primeira lá de 2021, não essa última que foi feita agora mais recente, que tem algumas ressalvas nela, não é? E ele fala sobre, por exemplo, o Salmo 23, para a gente adiantar aqui, o Salmo 23. Quando nós lemos na versão tradicional, João Ferreira de Almeida, qualquer uma delas, temos pelo menos 17 versões da João Ferreira de Almeida, para vocês vão terem ideia, muita coisa, não é? Mas nas mais tradicionais, ela diz assim: unge a minha cabeça com óleo. Para nós que estamos fora do contexto em que aquele texto foi escrito, fica difícil a compreensão. Mas na NVI diz: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Não ficou mais claro? Porque essa unção com óleo não era simplesmente uma questão cosmética, não é? Que é como as mulheres passam algum óleo no seu rosto, não era uma questão também de medicamentos, de saúde, que o óleo também era usado com essa finalidade, mas era uma questão de honra. Quando se ungia um sacerdote, quando se ungia um profeta, quando se ungia um rei, estava tornando aquele homem, aquela pessoa, um dignatário de uma honra elevada entre a sociedade da época. E quando o salmista diz: tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Veja como ficou mais claro para nós, para o contexto social em que nós vivemos. Isso é importante, por isso eu aconselho os irmãos a ter mais de uma versão da Bíblia. Eu gosto, né, irmão, de fazer essa comparação de textos bíblicos quando estou estudando sobre a Bíblia Sagrada. Então, voltando aqui, quando eu estou falando, porque às vezes em um estudo nós somos assembleanos, quem é assembleano, diga amém. Somos assembleanos, pentecostais, gostamos de fogo, eu gosto, viu, irmão? Eu gosto de pregar em cruzadas, cultos ao ar livre, que são aqueles cultos que você prega e você não, quem prega em cruzada não pode estar falando em línguas estranhas o tempo todo, como disse Paulo. Eu prefiro falar uma palavra em uma língua inteligível, em que as pessoas vão entender, do que 1000 palavras numa língua que as pessoas não vão entender. Então, eu gosto de tudo isso. Mas quando estamos estudando, é um estudo, nós precisamos desse contexto, daquilo que nós estamos estudando, para entender a mensagem que está sendo pregada. Então, quando eu falo da situação, do fundo histórico, social daqui desta cidade, mais à frente os irmãos vão ver que isso aqui vai contextualizar por que Jesus falou aquilo ali. Para fechar essa parte aqui, esse parêntese que eu abri, é importante que o pregador, o professor, como eu já disse, o mestre, o palestrante, ele entenda o auditório aonde ele está falando, para falar uma linguagem que o povo possa entender o que ele está falando. Os professores, meus professores aqui concordam? Não adianta ir buscar palavras que os irmãos não vão entender. Tem na questão da homilética, né? Se tem uma brincadeira que se diz, tem pessoas que pregam para a girafa que as ovelhas não comem. É colocar alimento para a girafa, é colocar alimento numa parte alta, que as ovelhas ficam aqui embaixo e não comem. Jesus nos comparou, nos chamou e de fato somos ovelhas. Então é melhor botar uma comida na relva, que todos nós, inclusive eu, principalmente eu, posso me alimentar e comer, do que trazer uma coisa lá para o alto que não posso entender. Só para os irmãos entenderem isso aqui, é uma coisa minha, né? Cada estudante da Bíblia tem um pensamento. Quando eu olho para aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, isso me impressiona. Quem me ouve, diga amém. Jesus conversa com Nicodemos e Nicodemos chega puxando o nível da conversa lá para o alto. João 3, irmão conhece. Nicodemos chega: Jesus, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Ele puxa lá o aramaico, Rabi é mestre, né? Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Para onde foi que ele puxou o nível da conversa? Região celestial, olha a altura, região celestial. Foi ou não foi? Aí Jesus pegou o nível que ele botou lá em cima e disse: necessário vos é. Aí ele disse: como eu posso nascer de novo? Aí Jesus disse: tu és mestre em Israel e não sabes destas coisas?
Se eu te falo de coisas terrenas, tu não entendes? E se eu te falar das coisas celestiais? Jesus está dizendo, baixa a bola, começa por aqui. Deu para entender o negócio? Não adianta, eu posso ter qualquer cátedra, qualquer cadeira, qualquer formação lá fora, né, secular. Chegou aqui, é nascer de novo e começar pela relva. Dá para receber essa palavra? Jesus está falando aqui conosco. Isso aqui eu não estou elogiando, valorizando a ignorância, a falta do conhecimento, não. A Bíblia diz cresça. Cresça. Crescer na graça e no conhecimento. Você não vai ficar o tempo todo lá, não. Você vai ter que crescer. Ezequiel teve a visão que ele estava no raso, só no raso. Aí o anjo mediu 1000 côvados, venha mais para cá. Aí ele foi e estava no joelho. Tá bom? Não, tá bom nada. Venha mais. E foi medindo de 1000 em 1000 côvados. Daqui a pouco ele estava em uma dimensão que ele já não podia pisar ali, ele tinha que nadar. Assim é o crente, crescendo, 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 até chegar à estatura e à varonilidade de Cristo Jesus. Quantos entenderam o que eu falei aqui? Diga amém. Então, valeu. Vamos lá. Então, essa cidade, a cidade de Laodiceia, nos tempos romanos, a cidade era importante, centro administrativo, decore isso aí. Era um centro administrativo e comercial daquela região. As questões de justiça, se alguém fosse fazer alguma coisa relacionada a essa área jurídica, justiça, era o supremo daquela região, estava ali. E também os fundos financeiros, os investimentos do império, era feito ali para a segurança deles, que era um local seguro. Veja como era um centro importante. Embora ela tenha sido danificada por terremotos durante o reinado de Augusto, de 27 a 14 depois de Cristo, e novamente em 60 depois de Cristo, a cidade ela era tão forte financeiramente que ela conseguiu se reconstruir sem o auxílio do império. Sozinha, com recursos próprios, ela se reergueu, ela se levantou para entendermos que era uma cidade forte, né? Eu também consegui aqui, eu precisei comprar uns livros, eu tenho alguns livros, né? Mas a gente precisou comprar alguns livros, e a arqueologia encontrou vestígios da igreja de Laodiceia, que foi mencionada por João. E séculos mais tarde, essa igreja ela foi ampliada. Irmãos, a riqueza naquela cidade era tão grande que ela foi pavimentada com mármore. Os irmãos ouviram o que eu falei? As irmãs já botaram mármore lá na pia de casa, viram como é caro? Para a gente fazer uma piazinha, você já imaginou fazer o calçamento da cidade com pedras enormes de mármore? Era só um pouco do que aquela cidade tinha. Das cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, nós podemos fazer, aqui eu vou dizer, 3 leituras destas cartas. Podemos lê-las de 3 formas. A leitura histórica, vendo-as como mensagens reais às igrejas daquele século. Quando algumas pessoas leem as cartas, leem como uma questão histórica. De fato, aconteceu às igrejas, elas existiam ali, historicamente foi enviada aquelas mensagens para elas. Outros leem as mesmas cartas com uma leitura profética, entendendo-as como representações de períodos sucessivos da história da igreja. Quando fala aqui de uma leitura profética, está dizendo que não era algo apenas para aquela igreja, mas para períodos em que a igreja viveu ali. Também outros fazem uma leitura espiritual, leem as mensagens que foram dadas para estas cartas como uma leitura espiritual, considerando-as como estados permanentes do coração do homem, como cada coração se comporta, como a igreja de Éfeso, como a igreja de Esmirna, como a igreja de Sardes, como a igreja de Filadélfia, como a igreja de Laodiceia, como o coração está, fases, períodos, momentos em que o nosso coração. Já outros as veem como degraus da maturidade humana. Outros, quando leem as 7 cartas, as veem como degraus que nós vamos
vivendo na nossa experiência, no nosso conhecimento, na nossa espiritualidade, e assim vamos crescendo. Portanto, a carta à igreja de Laodiceia, o texto está aí, Apocalipse 3, 14 a 22. O destinatário foi, o próprio texto diz, a igreja que está em Laodiceia. Esta cidade, ela distava cerca de 60 quilômetros ao sudoeste da cidade de Filadélfia. Ela ficava a uns 60 quilômetros de Filadélfia e se localizava junto ao rio Licos. Ela também ficava a 10 quilômetros de Hierápolis. Diga Hierápolis. Mais uma vez, repita, é importante isso aqui que eu estou dizendo para entender a mensagem da carta. Hierápolis era uma cidade que ficava a 10 quilômetros de Laodiceia. E uma outra cidade que ficava ao oeste, a 16 quilômetros, era a cidade de Colossos. Diga Colossos. A cidade de Laodiceia, ela foi fundada por Antíoco II, 267 a 246 a.C. Essa cidade, ela foi chamada de Laodiceia em homenagem à esposa do Antíoco II, Laodice. Visto que estava localizada na junção de 3 estradas importantes, tornou-se uma grande cidade comercial administrativa da região da Ásia Menor. O fato de ser um centro financeiro a tornou tão próspera que foi capaz, como eu já disse aos irmãos, de se reconstruir sozinho depois de grandes terremotos, como o do ano 60 depois de Cristo, sem o subsídio da capital do império. A igreja de Laodiceia, ela já existia quando Paulo estava preso em Roma. Ele escreveu uma carta a ela. Colossenses capítulo 4, versículo 16, mostra que houve uma carta de Paulo enviada também para a igreja de Laodiceia, que obviamente se perdeu. Ok? Laodiceia, repito, era um centro comercial. Os rebanhos mantidos próximos aos vales, eles produziam lã negra. Tem ovelha branca, de pele de lã branca, e tem ovelhas de lã negra. Então, as ovelhas que eles criavam ali eram ovelhas de lã negra, que era excepcionalmente macia, tornando-a um centro para a indústria têxtil regional. Laodiceia também era conhecida pela fabricação de roupas e tapetes de uma lã preta, brilhante e macio. Veja que esse contexto tem tudo a ver com o que Jesus falou para ela. Laodiceia era um centro, era conhecida como um centro de fabricação de quê? De roupa. Ela produzia lã, fabricava roupas, tapetes de lã preta, que era brilhante e era macio. Laodiceia era um centro comercial, também era um centro bancário. Os investimentos do império eram depositados em seus bancos, nos bancos lá em Laodiceia. Também era um centro médico. Olha aí o contexto para o que Jesus falou. Colírios e outros medicamentos, eles eram produzidos devido aos minerais existentes ali. Laodiceia também era famosa por causa de uma renomada escola de medicina que tinha na época. Então lá, em Laodiceia, também tinha uma famosa escola de medicina, onde os médicos da época iam para lá estudar medicina, onde? Em Laodiceia. E eles lá produziam estes medicamentos, também produziam o colírio que eles usavam ali, por isso a referência mais à frente. Jesus olha para aquela igreja e diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. E ele diz: tomara fosse frio ou quente. Versículo 15. A palavra grega aqui para frio, temos os nossos professores aqui, é piskros. E eu estava procurando essa pronúncia aqui, é com pronúncia sikros, né? Sikros. É usado somente nos versículos 15 e 16 e em Mateus 10, 42, quando fala desse frio, é a mesma palavra que é usada lá em Mateus 10, 42, aquele que der um copo com água fria. Quando fala de quente, é zetos.
só encontramos no Novo Testamento, nos versículos 15 e 16 do texto que nós lemos. Já essa palavra zetos, ela tem um significado de quente a ponto de ferver. Então, essa palavra quente, ela tem um significado, só para os irmãos não cochilar, diga quente a ponto de ferver. Para nós aqui seria o quê? 90 graus? Por aí começa a ferver, não é? Então, era o que acontecia ali. Assim, frio aqui, alguns comentaristas entendem que quando fala nem é frio ou quente, está dizendo quente ao ponto de ferver e frio ao ponto de congelar. Não é? Nem é tão frio que congela, nem é tão quente que ferve. Frio, essa palavra, aqui como nós vimos, quente a ponto de ferver, assim frio é, aqui provavelmente, significa frio a ponto de congelar. A igreja nem era friamente indiferente e nem era fervorosa no espírito. Era uma igreja morna. Romanos capítulo 12, versículo 11, nós lemos: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Deus quer que os seus servos sejam fervorosos. Quando falamos de Pentecoste, nós lembramos logo de fogo, calor espiritual, fervor espiritual. E o crente tem que ser assim, né? Fervoroso no espírito quando serve ao Senhor. Irmãos, quando falamos de frio ou quente, aqui a palavra do Senhor lembra que eu pedi para os irmãos decorar a Hierápolis. Eu tenho uma imagem aqui, depois os irmãos vão ver, não sei se a minha esposa já mandou para o pastor Marcelo. Depois o senhor pode compartilhar no grupo aí para os demais irmãos da congregação ver. Em Hierápolis havia fontes termais. Diga Hierápolis, fontes termais. Veja que estas fontes termais que tinha lá em Hierápolis eram fontes de águas quentes. Eu já morei numa cidade de Itaituba, no Pará, que tinha uma fonte de águas termais. Ela saía quente de dentro da água e as pessoas acreditam que estas águas termais, elas têm propriedades curativas, né? Medicinais, obrigado. Medicinais. Então, era o que acontecia lá em Hierápolis. Já a outra cidade que eu pedi para os irmãos memorizar era a cidade de Colossos. Enquanto Hierápolis, ela produzia estas águas termais, águas quentes, já existia uma outra cidade chamada Colossos, que ela tinha esta água fria. E o que acontecia? Tanto Hierápolis como Colossos enviava água para a cidade de Laodiceia, através de aquedutos que vinham, naquela época existe hoje, ainda hoje, as ruínas daqueles aquedutos daquela época, por onde as águas vinham. Então, ela saía quente de Hierápolis, saía fria de Colossos, mas quando elas chegavam em Laodiceia, ela chegava... Então, Jesus sabia do que estava falando, quando ele diz, nem és Hierápolis, nem és Colossos, nem és quente, nem és frio, és morno. Era uma referência a algo do contexto social que eles entendiam, que eles viam. Por isso eu disse aos irmãos a importância dessa questão. A água morna, nem é frio nem quente. A cidade de Laodiceia recebia por meio de aquedutos as águas quentes termais terapêuticas que saíam de Hierápolis a 10 quilômetros e águas frias refrescantes que saíam de Colossos a 16 quilômetros. No entanto, chegavam mornas em Laodiceia. Daí vem a analogia que o Senhor fez a respeito do estado espiritual daquela igreja. Nem é frio, nem quente. A vida cristã, queridos irmãos, ela tem pelo menos 3 temperaturas. Quantas temperaturas tem a vida cristã? 3 temperaturas. E isto nós vamos ver aqui. Existe aquele que tem o coração fervoroso,
um coração fervoroso e ardente por Deus, a exemplo do que nós lemos em Lucas 24, 32, e disse um para o outro, aqueles discípulos que caminhavam no caminho de Emaús, pelo caminho, olha o que ele diz, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Aqueles discípulos disseram que os seus corações foram aquecidos quando Jesus falava acerca das Escrituras para eles. Ainda hoje nós temos pessoas que estão vivenciando estas temperaturas, que quando ouve a palavra de Deus, o coração ainda arde, o coração ainda queima, ainda ferve alguma coisa por dentro, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, glória a Deus. Então a primeira temperatura aqui é um coração fervoroso, ardente por Deus. A segunda temperatura é o coração frio. Mateus 24, 12, diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não são de todos, mas são de muitos, não são de poucos, também não são de todos, mas são de muitos, esfriará. Ainda temos calor espiritual aqui, irmãos, em nossos corações. Aleluia. Essa mensagem eu disse lá no início que é para nós. E eu disse que os nossos nobres professores me botaram no estreito de falar sobre Laodiceia. Mas tem uma característica, irmãos, em meu ministério, ministério que o Senhor me confiou, é de ser fiel à mensagem. Os irmãos sabiam que tem mensagem que a gente prega e vai para casa chorar? Jesus, por que eu disse isso? Mas era necessário dizer. Eu digo para os irmãos que tem mensagens que parece que dói mais em mim do que neles. Parece que é mais impactante, mais doloroso para mim do que para eles, mas nem por isso eu vou deixar de pregar. Nem por isso eu vou deixar de falar. Existem corações fervorosos? Sim, mas também existem aqueles corações indiferentes, que você está falando e parece que nada está acontecendo. E o terceiro grupo de pessoas aqui de vida cristã, eu disse que a vida cristã, ela tem 3 temperaturas espirituais. A primeira é um coração fervoroso, ardente por Deus. A segunda é um coração frio, indiferente. A terceira é um coração morno. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. A reflexão que nós podemos tirar daqui é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí faça essa pergunta, cada um faça uma pergunta para si mesmo: como está o meu coração? Está quente? Está frio? Está morno? Como está o meu coração? Este seminário teológico que aqui está sendo dado, que também tem o seu contexto, né, escatológico, aqui nós vamos ver, ele tem esse sentido, eu creio, de despertar em nós este fervor pelo estudo da palavra. Sempre que eu falo nas igrejas por onde eu tenho passado, pastoreando, ensinando aos irmãos, estude a Bíblia, estude a palavra de Deus. Não seja crente apenas, eu crie apenas por ouvir. Conheça as Escrituras, leia as Escrituras. E há muitos, irmãos, a Igreja Católica, ela por muito tempo, ela criou uma cultura ou uma contracultura para que as pessoas não lessem, não estudassem. Era proibido ter a Bíblia, acesso às Escrituras, para que eles pudessem manipular o povo. Mas a nossa fé cristã, assembleiana, aleluia, tem a Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé e prática, e nós estimulamos a igreja: tenha a Bíblia, leia a Bíblia, coma a Bíblia, se alimente da Bíblia, viva pela Bíblia, porque é a Bíblia que aquece o coração do crente. A palavra do Senhor é como fogo que arde em nossos corações, glória a Deus. Então a reação da cabeça da igreja, que é Cristo, quando ele olhou, quando ele provou a fé da igreja de Laodiceia, a reação da cabeça que é Cristo, qual foi? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Alguns alimentos, para nós, eles são consumidos quentes, outros gelados. Mas quem gosta de alguma coisa morna? Ninguém.
Muitos, quando querem provocar o vômito, tomam uma água morna, que ela é exatamente para isso. A pior coisa a respeito da condição dessa igreja era que ela era uma igreja autocomplacente. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Versículo 17. A igreja evidentemente refletiu o comportamento da sociedade em sua volta. Este é o cuidado que nós temos que ter, porque o comportamento social lá fora muitas vezes reflete no comportamento da igreja. E aqui o povo era autocomplacente. Olha o que eles dizem, enriquecido. Essa palavra enriquecido, ela significa literalmente acumulei riquezas. Em outras palavras, está dizendo, obtive minha riqueza com meu próprio esforço. O que eu tenho é com meu próprio esforço. E eu sempre ensino aos irmãos, tenha cuidado com isso. O salmista diz, Senhor, tudo é teu, e do que é teu, disto tu damos, ou nós te damos. Quando nós damos alguma coisa para Deus, irmão, damos daquilo que é dele. Ele próprio diz, eu dei a terra, eu dei a semente, eu fiz a semente brotar, a árvore crescer. E quando você cresceu, ele até disse que adubou, né? E eu adubei, e quando cresceu a uvas bravas. Em vez de produzir uvas para alimento, eram uvas bravas. Era indigestivo, não dava para comer. Há pessoas que Deus investe nele, investe, e ele se torna uma pessoa indigesta. Quem me ouviu, diga misericórdia. Tem pessoas que quanto mais tempo de crente ele tem, mais indigesto ele fica. Difícil de conviver com ele, difícil de conviver com ela. Porque eu tenho 200 anos de crente, eu conheço as escrituras, ninguém sabe mais do que eu, é indigesto, a palavra aqui é complacente. E para esse tipo de pessoas, olha o que diz o texto, Daniel capítulo 4, versículos 30 e 31, falou o rei, dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Era pouca coisa? Eu construí para a minha glória, a glória da minha magnificência. Aí a Bíblia é impressionante, eu sou apaixonado pela Bíblia Sagrada. Olha o que o texto diz. Ainda estava a palavra na boca do rei. A palavra ainda estava aqui dentro. Ainda ia sair. A palavra estava na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. Ai de ti, se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. A palavra ainda estava na boca do indivíduo, Deus já deu a sentença. Provérbios capítulo 16, versículo 18, está escrito, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. A soberba precede, vem antes da ruína. Quer ver a ruína de alguém? Deixa ele se ensoberbecer, achar que é o melhor. E aí vem a ruína. Quando vem a altivez do espírito que não se glorifica a Deus, vem a queda. Quando o rei Agripa se gloriou, ele falou muito bem, isso é um perigo, viu, irmãos? É um perigo, é muito bom. Você tem uma boa dicção, uma boa voz, uma boa oratória, mas é um perigo. Não recordo agora qual foi o pregador, que alguém foi elogiar ele, e quando elogiou, disse, que mensagem, parabéns. Ele disse, Satanás já me disse isso antes de você falar. Porque às vezes isso é dito para elevar o ego do indivíduo. Olha como eu sou bom. Então, Herodes, o Agripa, falou e as pessoas olharam para ele, falastes como um Deus. E ele pegou aquilo ali, certamente eu sou Deus. Na mesma hora o indivíduo, os irmãos conhecem a história, foram olhar, ele caiu, comido. Ainda tem muito bicho por aí para comer os altivos, né? Então, a avaliação de Cristo acerca dessa igreja, ela
era bem diferente da avaliação que aquela igreja tinha dela mesma. Ela disse, não sabes que, enquanto ela pensou, rica sou, estou enriquecida, de nada tenho falta, Jesus disse, não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Romanos capítulo 7, versículo 24, nós lemos, miserável é o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Feliz do homem que reconhece as suas limitações. Eu sempre oro dizendo, Senhor, eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas quedanças, eu sei dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, tem misericórdia de mim, me ajuda. Aleluia. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 3, tem um texto que eu gosto muito desse texto, que é orientativo para nós, porque pela graça que me é dada, veja que é uma graça que é dada a cada um, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, diga moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que Deus quer de nós é temperança. Não queira ser o mais fervoroso ou o mais frio, temperança. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Mas há aqueles que se exaltam, se orgulham. Qual foi a exortação do Senhor? A essa igreja opulenta, que não tinha falta de nada, Jesus disse, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Olha a exortação dele agora. O termo compres é um eco de Isaías 55, 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O Senhor está dizendo, compre de mim, sem dinheiro, sem preço. Não tem dinheiro, não tem preço, mas compre de mim. Glória a Deus. Essa é a única maneira de comprarmos de Deus. Sem dinheiro e sem preço, porque se ele estipular um valor, ninguém paga. A Bíblia diz que toda a riqueza do mundo se esgotaria e não daria para salvar uma alma sequer. Veja o quanto ele investiu só nos irmãos que estão aqui. Se todo o ouro do mundo não compraria a salvação de uma alma sequer, veja o quanto ele investiu em cada um dos senhores, em cada uma das senhoras que estão aqui. Grande foi o investimento dele, e nós compramos isto dele sem dinheiro e sem preço. Glória seja dada ao nome dele. É a única maneira de se comprar de Deus. E olha que é enfático o que ele diz, compre de mim. Não é de outra pessoa, ele diz, é de mim que você vai comprar, de mim. Essas coisas necessárias para a nossa vida cristã, nós só podemos conseguir encontrar, comprar de Deus, de Jesus. Você não encontra em um outro lugar, em uma outra mercearia. Pode surgir igrejas, denominações, departamentos que tiver para fazer alguma coisa para a salvação do homem, mas a salvação só se encontra em Deus, só se encontra em Jesus. Quando a Bíblia fala fogo provado, este provado no fogo, ou refinado no fogo, isto é, purificado pelo fogo. É a mesma forma verbal que ocorre na Septuaginta, que é a primeira tradução da Bíblia do hebraico, Antigo Testamento para o grego. Salmo 18, verso 30, diz, a palavra do Senhor é provada. A palavra do Senhor é provada, é purificada no fogo. Em Provérbios, capítulo 30, versículo 5, nós lemos, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nela. Assim, aqui significa que este ouro, ele é puro, ele é genuíno, é mais forte do que o ouro de 24 quilates, é mais precioso do que o ouro de Ofir, que era o ouro mais puro que se tinha naquele período de Salomão. A igreja de Laodiceia precisava de vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. A roupa branca e pura estava em contraste com a lã preta. Lembra que eu falei?
que eles produziam lã preta de ovelhas pretas. Então, quando ele diz roupa branca, ele está dizendo em contraste com a roupa preta que eles vestiam lá, pela qual Laodiceia era famosa, pela lã preta, os tecidos pretos, os tapetes pretos, brilhosos, sedosos, macios, que eles produziam ali. Jesus deseja vestir a sua noiva com roupas finas. Jesus não quer que a sua noiva se vista de qualquer maneira. Ele quer nos vestir com roupas finas. Apocalipse capítulo 19, versículo 8, nós lemos: ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos de justiça do santo. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Atos de justiça do povo santo. Deus quer nos vestir com estas roupas belas, finas, de valor excelente. Uma outra coisa que Jesus falou para eles foi colírio. Jesus aconselha para aquela igreja que unge os teus olhos com colírio para que vejas. Acerca desse remédio, Charles diz, em nosso texto, refere-se ao famoso pó da Frígia, usado pela escola de medicina de Laodiceia para produzir colírios. Então, havia ali um pó da Frígia que eles usavam, que era uma especiaria, uma iguaria importante para produzir colírios para aquele povo. Aí Jesus está dizendo, o colírio de vocês, embora vocês produzam tudo isto, mas ele não está sendo eficiente. Alguns escritos patrísticos, como os comentaristas ou comentários atribuídos a Vitorino de Pedal, no século III, já enxergava dimensões simbólicas. Já estou caminhando para a conclusão aqui. Nestas comunidades, outros em contradições, ou melhor, em tradições canônicas, mas místicas, viam nelas degraus da maturidade espiritual. Eles entendiam que estas mensagens entregadas àquelas igrejas ali tinham um teor profético para os séculos vindouros. Já outros acreditavam que eram degraus para o crescimento e maturidade daquela igreja. Mas, independente das diferentes escolas interpretativas, uma verdade ela permanece imutável. Cristo conhece profundamente a sua igreja. Vamos lá? Diga, Cristo conhece profundamente a sua igreja. Eu não conheço os irmãos. Conheço alguns assim, por ver nos cultos, a gente se abraça, são meus amigos, mas Cristo conhece profundamente. Foi ele quem disse, ele repetidamente declarou, eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Versículo. Que coisa maravilhosa. Capítulo 2, versículo 3 de Apocalipse. Esse conhecimento de Cristo, irmãos, é um conhecimento, não é aquele conhecimento distante. Eu sei, não, é aquele conhecimento próximo, de quem está olhando, acompanhando em todo momento, em todo instante o que nós estamos fazendo. Ele conhece intimamente a sua igreja. Quem me ouve, diga amém. Ele conhece a dor de Esmirna, a ortodoxia de Éfeso, o perigo de Pérgamo, a tolerância de Tiatira, a morte de Sardes, a perseverança de Filadélfia e a mornidão de Laodiceia. As cartas revelam um Cristo que não observa de longe, mas ele caminha no meio dos carçais de ouro. Tem lamparinas aqui, tem tochas acesas aqui. Ele não olha de longe, mas ele está caminhando no meio da sua igreja, dos carçais de ouro, glória seja dada ao seu nome. Para as outras igrejas, aqui já é a conclusão, como eu disse aos irmãos, para as outras igrejas, Jesus diz, estou vindo. Ele não diz esquecido, venho. Para Éfeso, ele diz brevemente virei a ti. Ele diz brevemente, estou vindo. Capítulo 2, versículo 5. Para Pérgamo, Apocalipse 2,16, ele diz, em breve virei a ti. Para Tiatira, Apocalipse 2,25, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ele está dizendo, eu estou vindo, estou indo. Para Filadélfia, ele diz, eis que venho sem demora, não vou demorar. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Já para a igreja de Laodiceia,
ele disse: cheguei, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Veja que há um crescimento aqui na intimidade com ele. Ele está dizendo: eu vou vindo, estou chegando, virei, eu vou. Para lá, para a igreja de Filadélfia, esquecido venho. Mas para a igreja de Laodiceia, já cheguei. Já estou aqui. Meu Deus. A cidade que produzia colírios estava cega. A que produzia vestes finas estava nua perante o seu Senhor. A que era centro financeiro do império na região estava desgraçada. Veja, centro financeiro. Estava desgraçada, miserável e pobre. Não é palavrão meu não, isso aqui é a Bíblia que está dizendo. Estou lendo a Bíblia aqui, viu? Estou lendo a Bíblia. Ninguém faça cortes aí para descontextualizar, né, pastor Sam? É a Bíblia quem está nos dizendo. Então, a autossuficiência, ela pode anestesiar a alma. A pessoa pensa que é uma coisa porque é autossuficiente. Com a alma anestesiada, distorce a visão, distorce a percepção daquela pessoa. Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8 diz: não sejais sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, isto será saúde, diga saúde, para o teu âmago e medula para os teus ossos. O que será saúde para o meu âmago? Provérbios 3, 7 e 8. E o que será medula? O osso sem medula, irmão, está morto. Não tem serventia nenhuma. Não tem estrutura. Não, é a irrigação que precisa. Ele fica sem movimento, sem ação. Então precisa da medula. Por isso que a ciência tanto procura pesquisando a questão de transplante de medula e como fazer para que algumas pessoas tenham certos movimentos. Então entenda o que a Bíblia está dizendo. Não ser sábio aos seus próprios olhos. Deixa que os outros te elogiem. Não se elogie a si mesmo, porque era o que aquela igreja estava fazendo. Nós somos diferentes. As outras, eu vou ser ousado agora, vocês me convidam depois se puder, se quiser. É uma mensagem para nós aqui, sim ou não? Deus tem abençoado a congregação do Paulistano. Como é o nome aqui, pastor? Jardim das Oliveiras. Parabéns, uma boa estrutura, uma boa igreja. Vocês estão de parabéns, mas não se orgulhem. Aquela dali, aquela outra ali, coitada, não tem nada do que nós temos. Será? Será? Humildade. Dá para receber essa palavra sem ficar com raiva do pastor? Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O castigo é um sinal do cuidado amoroso de Deus, como nosso Pai Celestial. Hebreus capítulos 12, versículo do 5 ao 11. Ele só castiga quem ele ama. É interessante que o verbo amo aqui não é o verbo costumeiro agapao, que nós traduzimos por ágape, mas é filéo, que traduz aqui ou introduz um toque meigo e sentimental para a igreja que menos merecia. Jesus é diferente, eu não é? Lá no sertão os irmãos de fulano é diferente. Jesus é diferente, é diferenciado. A igreja que menos merecia, ele diz: eu te amo com amor meigo. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Dá para glorificar ele aí? A esse chamado para o arrependimento, Cristo acrescenta a mensagem mais terna encontrada nas cartas. A ideia de ceiar é de comunhão com Cristo. A comunhão, ela é dupla. Eu com ele e ele comigo. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Esse aspecto também antevê o banquete eterno com Cristo. Antes dos selos serem abertos, antes das trombetas soarem, antes das taças serem derramadas, o Senhor fala ao coração da sua própria igreja, porque o julgamento começa no altar
E a história da igreja não é apenas uma sucessão de eventos, é um diálogo constante entre o céu e a consciência humana. Se olharmos para a história através destas cartas, perceberemos que elas funcionam como uma mensagem espiritual através das eras. Muitos intérpretes veem nelas uma linha profética, uma perspectiva histórica deste conteúdo das cartas. Para Éfeso, a mensagem representa a igreja apostólica, uma igreja zelosa. Esmirna, o período das perseguições romanas. Pérgamo, a era da união entre igreja e império. Tiatira, a longa Idade Média com seus conflitos doutrinários. Sardes, a reforma que recuperou o nome de vida, mas ainda lutava contra o formalismo religioso. Filadélfia, os grandes despertamentos missionários aconteceram nesse período da igreja de Filadélfia. Laodiceia, a era moderna marcada por riquezas, prosperidades, mas também indiferença espiritual. Embora essa leitura não seja unânime entre os estudiosos, elas revelam como as cartas dialogam com o fluxo da história. O próprio apóstolo Pedro escreveu, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Mas aí eu fecho aqui a promessa final: ao que vencer, quem crê que vai vencer, ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E Jesus disse-lhes, Mateus 19, 28, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas capítulo 22, versículos 29 e 30. E eu vos destino, é o destino da igreja, e eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Jesus venceu todas as tentações e provações na vida terrena e recebeu a sua recompensa. Para aqueles que seguem plena e fielmente até o fim, uma recompensa igual o estará aguardando. Essa promessa, obviamente, ela antecipa a vida futura. A igreja de Laodiceia representa mais do que uma indiferença ou uma frieza espiritual, representa a apostasia nos dias anteriores à volta de Cristo, mas haverá um remanescente fiel. Quem me ouve diga, haverá um remanescente fiel. E são a estes remanescentes fiéis que a carta diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Isaías, veja bem, Romanos capítulo 9, versículo 27, também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O remanescente é que será salvo. Quantos podem receber esta palavra em nome do Senhor? Que Deus em Cristo continue abençoando a sua igreja. A igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos dias que antecedem a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, mas há um remanescente em meio a esta geração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus, que palavra maravilhosa, né, irmãos? Quantos aprenderam nesta noite? Amém, irmãos?